matados, são muito fortes, né? E tinha Tebas, que era uma cidade do dinheiro, né? Então tinha vários comportamentos de cidades. E aí quando a gente coloca, por exemplo, quem foi que derrotou os persas? Que foi 300 de Esparta, né? Não é pouco. Então são pessoas cidades que tinham o seu costume, né? E aí o Fórum Ateniense não foi o direito privado, mas o público. Eles sempre pensavam em democracia. Inclusive a democracia total só existia na Grécia, né? Que era qualquer coisa para juntar o povo todo e perguntar, faço isso ou não? A democracia total. A partir da Grécia vem outros tipos de democracia, mas ela nasceu lá, né? E aí o que é que a gente pegou da Grécia, a experiência, que o direito público é superior ao direito privado. E aí ele vem para o direito romano, né? Que separou da religião o conceito de moral, né? O que é moral? Moral é um costume que se espera de um cidadão. Então Roma definiu o que ela esperava do cidadão, pelo tamanho que ela tinha, né? E a ética é o sentido mais grego, né? Por exemplo, se você está no elevador, dá um exemplo aqui, está com vontade de cuspir, né, no elevador. Se tem uma pessoa e você não gosta, isso é sinal que você tem o quê? Moral. Eu estou no elevador, estou doido para dar uma cuspida, mas tem gente vendo, eu não vou fazer, isso é moral. Agora, se não tem ninguém no elevador, eu posso cuspir, ninguém vai saber que fui eu. Aí, ó, isso aí é ética. Ética não precisa ter ninguém vendo, né? A moral exige o quê? O comportamento perante os demais, né? Isso aí foi separado da religião pelo direito romano, né? Em sua origem foi consuetudinário. O que é consuetudinário? Não estamos lembrando. Baseado em costumes, né? E aí o romano era muito observador, né? E jurisprudencial. Essa palavra já tem origem romana mesmo. O que é a jurisprudência? É o que alguém viu, julgou uma situação, definiu aquela situação como uma situação que o direito está marcado, né? Olha, toda vez que o cara vai do banho, não paga. Toda vez que o cara vai do banho, não paga. Então aquele cara que for do banho, não paga. Baseado no costume. Enquanto que o jurisprudencial não. Toda vez que ele vai do banho, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Isso aí é jurisprudencial. Essa é uma determinação. De onde se baseou o direito romano? Primeira lei das 12 tábuas, que foi preceito, veio 12 tábuas, né? Já vem, alguma fonte vem de onde? Do direito hebraico, né? Do direito antigo, do direito escrito, em tábuas, em corpos físicos, né? E depois o corpus iuris civilis, que é de Justiniano, né? E vocês, quando falam em Justiniano, vocês sabem que Justiniano foi imperador do Império Romano do Ocidente ou do Oriente? Do Oriente. Quando se elaborou esse corpus iuris civilis, a civilização romana já estava em declínio. Né? Na época áurea dele, eles tinham 12 tábuas, eram simples. Isso toda a sociedade, quando começa a se degringolar, ela começa a ficar com um direito mais específico, né? Isso começou com o homem. Então, o corpus iuris civilis foi já na época que o Império Romano já estava na sua decadência. Bom, a lei das 12 tábuas é a codificação do direito romano primitivo. Ela tem um formalismo obscuro, gestos de palavras sagradas, né? Nessa época se acreditava que Roma veio de Roma e reino, que era dois gêmeos, mamado valor, essas conversas todas, né? Aprimoraram mais o direito pelos juristas que pelo legislador, apesar de ter o Senado muito forte, mas o Senado romano ele era um poder quase que executivo, fazia. O jurista, o cara que decidiu, o pretor, lá eles trocavam. O cara que tinha a cara de ser executivo era mais legislador, e o cara que era mais legislador era mais executivo, né? Então, com o crescimento de Roma, surgem novas relações jurídicas, né? Roma era os Estados Unidos da época, né? Mandava em toda a civilização, e aí a lei do Estado ficou obsoleta. Imagina você ver todas as situações em 12 tábuas de tábua. Aí foi quando o Justiniano organizou essa parte do código, né? E aí, que ele chama código de leis, né? A ineficácia das 12 tábuas fez surgir uma solicitar um jurista solução para o caso não previsto. E era o que mais acontecia. Mas vai aquele cara ali, a contagem do leão para comer o braço dele, começou 2 horas depois. Se acha que quiser soltar o leão de novo para comer o outro braço, essas coisas que naquela época não estavam previstas pelas 12 tábuas, chamavam um jurista. E aí foi criado um corpo de leis, né? Para que eles foram compilados. O que é compilar? Você pega várias coisas e começa a ver uma síntese dela, compilação, né?
pila. Isso aí, Justiniano codificou, veja aí, já começa o que para a gente? A ideia de compilar, de codificar, de juntar leis, né? E o direito cadeia, a lei das 12 tábuas, foi incorporado ao Código Justiniano, ele preservou as leis mães, né? E isso é o marco inicial do direito europeu, esse que Valério falou aí, o direito humanitário europeu, né? Que é a base do direito que a gente vê hoje, né? Nosso direito brasileiro é muito parecido com o direito europeu, especificamente na lei. Mas a gente vai ver mais pra frente como é que isso evolui. Aí começa a Idade Média, né? Que a gente chama Longa Noite de 1000 anos, né? Você gosta de história, essa Idade Média foi um desastre, né? A Idade Média, os povos bárbaros, os povos ignorantes, burros, dominaram Roma e impuseram uma que chama-se a Noite de 1000 anos, né? As maiores aberrações da humanidade. A gente pensa que foi Hitler, Mao Tse Tung, não foi a Idade Média. Aquele na época dos cavaleiros, dos feudos, etc. E aí começou a ter uma pluralidade de outros direitos costumeiro, canônico, etc. Por quê? Porque os bárbaros, eles eram uma coisa bárbara, mas não é bárbara, bárbara de burrice, de ignorância, de estar fora. E eles começaram a recorrer a várias ordens jurídicas, né? Por isso tem o povo dos Hunos, né? E o povo Huno era o povo bárbaro. Ele, para fazer medo das pessoas, os homens têm que rasgar a cara, para ficar feia para ter medo. Se o cara tiver medo de você, você não é homem, é assim. Né? E aí, são várias ordens jurídicas que dão suporte a isso, né? E aí, adotado pelo povo bárbaro germânico, que é, quando fala germânico, não é só alemão, não. Todas aquelas regiões ali, a oeste de Roma era chamado de germânico, né? E aí começou-se o primeiro princípio, personalidade das leis. A origem da pessoa estabelecia seu estatuto jurídico. Hoje a gente tem. Aí não tem lei diferenciado, por exemplo, um deputado, ele não é julgado diferente de um. Vê de onde vem. Fica toda de graça dele lá, da Idade Média, né? Então, todas as coisas erradas que a gente acha errado, né, veio desse direito. Que foi um direito concebido por povos na época dos bárbaros, né? Bom, eles eram divididos em tribos, né? Uns em organização de país. Aliás, quando começou a Idade Média, só organizou tudo. Não tinha mais nação, não tinha mais nada. Os caras começaram primeiro a viver em tribos, porque eram tribos nômades mesmo, e depois eles esculhambaram, começaram a cercar a terra e criaram os feudos. Vocês já viram isso aí? Eles codificaram assim, tem uma sistematização. Inclusive, tinha uma lei por cima da outra. Você vê naqueles filmes de cavaleiro que mas não é isso, é outra. Você vê só quando lá na Inglaterra aparece o Robin Hood, aquele rei que começa a Magna Carta, né? Porque era uma discriminação as leis. Cada tribo tinha uma e o cara sabia de onde vinha. E as pessoas tinham um direito diferenciado pela sua origem, né? Então, só tratar de direito penal, só quer saber de direito penal, e muitas vezes o direito privado tinha influência romana. Sabe como é que Roma fazia? Ele copiava. Mas o forte deles era o penal, e o penal você vai ver muito ruim. Mas implantaram um princípio que a gente usa hoje, que é a propriedade fora do solo, né? Quando você vê a legislação fundiária nossa, tem origem germânica. Porque Roma não tinha esse problema. Roma tinha a terra à vontade, não tinha todo mundo. E aí com ele não, né? Porque eles começaram a criar o direito sobre a terra. E aí começou a se implantar o direito costumeiro. Tinha que ser esses bárbaros idiotas criar isso, o direito costumeiro. Práticas que se repetiam, né? Grande número de diversidade de costumes, o juiz reconhecia e consagrava esse direito. Só que você poder superando ele, assegurando o respeito. Apesar de muito respeito. Na época da Idade Média, ser rei e ser torcedor de Santa Cruz era quase a mesma coisa. Porque o rei não mandava em nada, né? Tem um lápis ali, né? Sim. Veja, eles dividiram, digamos, aqui é um país, né? Eles dividiram o país em várias terras chamadas de feudos, e nesse feudo aqui, a lei é do senhor feudal, tem a lei. E o rei disse aqui, mas isso aqui é um cara que vem aqui para beber, comer e levantar, mas ele não manda nada.